O que me traz à tribuna é um alerta que eu pretendo fazer ao Brasil, aos brasileiros, às brasileiras, sobretudo aos jovens. Talvez passe assim até como coisa despercebida, mas não é. Eu venho falar sobre uma questão, senhor presidente, que pode comprometer uma geração inteira no futuro, que é a questão do uso excessivo do celular, o uso excessivo de smartphone, de computador, sobretudo celular. Vossa Excelência talvez não saiba, mas devo lhe passar o meu currículo. Eu sou médico ortopedista, formado na Universidade Federal da Bahia, com residência médica. Fui professor da Universidade Federal da Bahia, estudei muita anatomia, ortopedia, traumatologia e acompanho de perto a evolução da minha especialidade. Pois bem, quero dizer a Vossa Excelência, senadores e senadoras, que me preocupa demais o uso excessivo dos celulares pela maneira errada como é usada, com a flexão do pescoço. Ou seja, para usar o celular, se baixa a cabeça para flexionar o pescoço e imediatamente se contraria a linha anatômica da coluna cervical, que faz uma curva para frente, chamada de lordose. Quando se flexiona o pescoço, se faz uma cifose. E isso retifica a coluna cervical. Retificar a coluna cervical, e se ela ficar retificada, é dor permanentemente, praticamente, sem nenhum processo curativo da dor. Mas eu chamo a atenção, não só dos adultos, que a frequência tem aumentado, mas dos jovens, das crianças que já começam com 3, 4, 5 anos até concluir a idade. O ser humano completa o crescimento normalmente em torno de 18 anos, pode crescer até 18 anos, alguns crescem e complementam o crescimento anteriormente, mas nessa idade de crescimento, pressionar o pescoço para usar o celular, na pressão assim, na flexão, vai, de alguma forma, deformar o crescimento e a anatomia de cada vértebra cervical, sobretudo a terceira vértebra cervical até a sétima vértebra cervical. Exclui-se aí a primeira e a segunda, o atlas e o axis. As outras, todas ficarão comprometidas. E eu levantei aqui um relatório que foi colocado na imprensa inteira, que diz o seguinte: quase metade dos brasileiros verifica celulares compulsivamente. Inclusive eu, que tenho procurado evitar, mas infelizmente hoje com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram, político está sempre provocado a responder, eu respondo. Respondo a todos que provocam, ou questionando, ou criticando, ou até concordando comigo. Mas é do meu dever absorver a crítica, se ela for construtiva, modificar o meu comportamento, e se ela for no sentido de dizer que eu estou trabalhando corretamente, seguir em frente. Então, quase metade dos brasileiros, sobretudo os mais jovens, usam os celulares compulsivamente. Então, se tiver acordado durante 16 horas por dia, está usando 8, 9 horas por dia o celular e com o pescoço na flexão. Não é flexão, porque a curva do pescoço é exatamente para trás. É a lordose cervical. Você tem na coluna 4 curvas. A do pescoço para frente, que é a lordose, a torácica, que é uma cifose, a lombar, que é outra lordose, e para sentar, outra cifose. Porque não daria para sentar ao contrário. Então, eu veio com essa preocupação e conversei com vários colegas meus que atuam hoje na área de atendimento às enfermidades, às lesões da coluna, seja a coluna cervical, torácica, lombar,
a coluna, de uma maneira geral, toda a trajeto da coluna. E essa verificação mostra que 38% dos usuários concordam que passam tempo demais com o celular. E uma verificação compulsiva. Se pergunta aqui, quantas vezes você verifica o celular para ver se chegou uma mensagem, se alguém te ligou ou se tem uma foto nova de um conhecido? Segundo o levantamento feito na pesquisa, 48% dos brasileiros verificam o celular com mais frequência do que gostaria. 42% afirmaram que se sentem obrigados a verificar permanentemente. E o levantamento ainda conta que, em 4 países que foi verificado, 49% também usa o celular compulsivamente. Por quanto tempo usa o celular? Em média, o tempo de uso assim que eles ficam frente ao celular por toque ou por chamada é em torno de 2, 3 minutos. E entre os jovens de 16 a 20 anos, esse é o número que preocupa. 16 a 20 anos, 44% deles passam mais tempo do que o necessário que deveriam passar. Aí é que está a gravidade do problema, porque o osso vertebral, a coluna vertebral, a vértebra, o corpo vertebral, está em formação. No jovem, ele ainda não tem a estrutura óssea definida, com a estrutura mineral e orgânica já definida. Então, ela pode ser deformada. Pela pressão, uma dessas vértebras pode ser deformada. E deformando essa vértebra, ou as vértebras da coluna cervical, você tem a chamada retificação da coluna cervical. E aí é uma lesão de dor para o resto da vida, com irradiação até para os ombros, para os braços, com dormência nas mãos, com dormência no braço. Portanto, existe hoje já no Brasil e alguns países do mundo o pânico, senhor presidente, olhe bem, o pânico de ficar sem o celular. Ou seja, se esquece o celular, pelo hábito já adquirido, que já foi adquirido, já fica em pânico para pegar o celular, que passou a ser hoje quase que um órgão do corpo humano que fica na mão das pessoas, um órgão artificial, eu diria assim. Portanto, é importante chamar atenção para isso, e eu queria dizer que a pesquisa traz aqui algumas curiosidades sobre o uso excessivo do celular. Por exemplo, 60% dizem que o smartphone sempre está ao alcance na hora de dormir, até na hora de dormir. 60% dizem que o smartphone está 60% na mão das pessoas que vão dormir. 59% indica que quando se sentem sozinhos, verificam o celular. E não a esposa, o filho, a amiga, o amigo, o aluno ou aluna. 56% dos participantes, senador Valdemir Moca, que médico como eu, meu colega, dos participantes, usam o celular para encontrar informações que precisam. 50% dizem que o celular é para ficar conectado com o mundo, com o seu país. 51% afirmam que algum membro da família já reclamou de estar usando o celular de forma excessiva. 49% usam para entretenimento. 48% acreditam que se não tivesse o smartphone, o celular na mão, eles se sentiriam isolados do mundo. Veja bem, antes era com o pai, com o avô, com o amigo, no futebol, na atividade física, na escola. Não, hoje é com o celular. Se não tiver com o celular, se consideram isolados da sociedade. 33% dos participantes priorizam o smartphone em vez de passar mais tempo com amigos, com a família, com pessoas importantes. Então, hoje, esse hábito, esse vício de usar o celular excessivamente pode causar, e o senador Valdemir Moca, que também é médico, sabe tanto quanto eu, e eu, antes de ser um ortopedista, fui anatomista, estudei bastante isso. A estrutura óssea
do corpo humano, os seus ossos todos, a estrutura implantada em cada segmento da coluna cervical, e eu sei que a retificação da lordose cervical é uma patologia que dá dor incessante e não há tratamento nem fisioterápico, nem medicamentoso que possa resolver, solucionar. Qual é a minha preocupação, senhor presidente e senhores senadores? É que o adulto, tudo bem, ele já tem, depois de 18 anos, a estrutura óssea formada. Ele não tem mais a cartilagem de conjugação para estimular o crescimento. Mas o jovem, que está na fase de crescimento, se ele começa com 5 anos e vai até 18, flexionando a coluna cervical, com o pescoço flexionado, para usar aqui, sem nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, vai haver um embicamento da coluna cervical, do corpo cervical. Ao contrário de ser ele pode ter uma deformação. E se ele tiver deformação, ele vai retificar a coluna cervical, apagar a lordose cervical e vai ter problemas no futuro. Pode-se levar essa nova geração do hábito excessivo, compulsivo do celular, a ser uma geração de porta de consultório de especialista em coluna. E eu digo isso porque consultei vários colegas meus, do meu estado e de outros estados, e que disseram a quantidade de jovens que nos procuram hoje com dor cervical, a quantidade de adultos que chegam com dor cervical e irradiação para o ombro e formigamentos nas mãos, aumentou quase que 50% depois do uso do celular. Portanto, não é nada, o projeto que eu apresento aqui, senhor presidente, não é nada contra, absolutamente, porque eu uso o celular e é importante, né? A internet, a conexão, a banda larga, tudo isso é importante. Eu uso isso e estou me reeducando a não usar excessivamente. O projeto que eu apresento aqui, senador Moca, senador João Alberto, senador Paulo Rocha, senador Paulo Paim, é para quê? O celular continue a ser vendido, mas que se coloque ou no celular, no corpo dele, ou na capa dele, mais no corpo do celular, a expressão use com moderação. O uso excessivo prejudica a coluna cervical. Quero aprovar esse projeto aqui no Senado, na Câmara, para ele ser sancionado, para todo aparelho celular vir com essa recomendação, como é a recomendação que é usada nos cigarros, que prejudica a saúde, que dá o problema que nós conhecemos do enfisema pulmonar, do câncer do pulmão, como é o caso da bebida alcoólica, que é excessivamente usada. Ela é uma droga lícita, mas pode dar cirrose hepática e uma série de outras complicações. Então, não é contra o uso, é para alertar a nova geração de brasileiros e pessoas do mundo que, se for usar excessivamente, com a flexão da coluna cervical, permanentemente da coluna cervical, nós vamos ter, senhor presidente, a quem eu agradeço a tolerância do tempo, pela sua sempre conhecida educação parlamentar e a sua forma cordial de tratar os seus colegas, e eu agradeço muito a Vossa Excelência, senador João Alberto, se não tomasse uma providência nesse sentido, para chamar a atenção, para alertar, teremos no futuro uma geração com problemas da coluna cervical gravíssimos, que vai comprometer o futuro de muitos daqueles que vão usar excessivamente. Portanto, o meu projeto é para que se coloque, vender um aparelho celular, tem que alertar. Use com moderação. O uso excessivo prejudica a coluna cervical. Muito obrigado, senhor presidente.